aí, turma, tudo bem? Espero que estejam animados para a nossa terceira aula da disciplina Planejamento Estratégico Governamental. Falaremos nesta unidade 3 sobre a metodologia de diagnóstico de situações. Sendo assim, abordaremos inicialmente sobre uma visão preliminar do resultado, agir estratégico, pressupostos para uma ação estratégica em ambiente governamental, o conceito de ator social, características do jogo social, os momentos da gestão estratégica, a análise de governabilidade, o triângulo de governo, a situação-problema como objeto do planejamento estratégico governamental, conceito de problema ou situação-problema, a diversidade das explicações situacionais, o fluxograma explicativo da situação e, por fim, sobre a seleção de nós críticos. São objetivos desta aula levá-los a compreender como se pode gerar coletivamente um mapa cognitivo relativo a uma situação-problema e como construir o seu fluxograma explicativo. Captar os condicionantes da ação de governo a partir de conceitos como projeto de governo, governabilidade, capacidade de governo, tempo e oportunidade. E aplicar a metodologia de diagnóstico de situações e saber relacioná-la com o processo de transição do estado herdado para o estado necessário. Bom, turma, já iniciando o nosso conteúdo, pode-se dizer que a metodologia de diagnóstico de situações começa com a construção de um mapa cognitivo de um determinado ou uma determinada situação-problema. Este mapa ele pode ser considerado, para todos os efeitos, como um modelo descritivo de uma realidade complexa sobre a qual, no momento normativo posterior, com o emprego da metodologia de planejamento de situações, serão elaboradas estratégias, especificamente voltadas a alterar a configuração da situação-problema. A metodologia de diagnóstico de situações busca viabilizar uma primeira aproximação aos conceitos adotados para o planejamento estratégico governamental e ao conjunto de procedimentos necessários para iniciar um processo dessa natureza numa instituição pública de governo. Do ponto de vista mais formal e enfatizando o seu caráter pedagógico mais do que o de ferramenta de trabalho que ela possui, a metodologia de diagnóstico de situações ela pode ser considerada como uma variação da metodologia do estudo de caso ou do método do caso, amplamente utilizada desde o início do século XX nas escolas de direito e de administração pública e de empresas em todo o mundo. Sem pretender comparar esse método de ensino com a metodologia de diagnóstico de situações, mesmo porque essa possui um caráter que almeja transcender em muitos esta condição ou criticar a forma como foi concebido ou tem sido utilizado, cabe enfatizar que os esforços iniciais para sua concepção e utilização, realizados por Carlos Matos, se dão em ambientes de governo para resolver problemas concretos e não para a construção ou idealização de casos úteis para o ensino de administração. Uma visão preliminar do resultado da aplicação da metodologia de diagnóstico de situações pode ser obtido através de um exemplo bem simples, ainda que sofrido aí pelos palmeirenses, o qual mostra os problemas identificados por um ator, ou seja, o time do Palmeiras, no âmbito de uma situação-problema, a sua derrota frente ao Corinthians. Frente à derrota, o presidente do Palmeiras reuniu os jogadores para entender por que o time foi derrotado e buscar soluções. Iniciou a reunião perguntando a cada jogador qual foi a causa da derrota e pediu que cada um escrevesse uma ficha esta causa. Pediu também que os jogadores respondessem usando uma ficha para cada problema
com uma frase objetiva, curta, direta, com poucas palavras, ressaltando que não colocassem mais de um problema na mesma folha. Se quisessem indicar mais de um problema, deveriam usar outra ficha. E ainda, de preferência, que a frase não começasse com falta disso, falta daquilo. Pois se fosse assim, o enunciado do problema já estaria dizendo a sua solução, providenciar o que está faltando. E isso deveria ser evitado para que se pudesse ter uma visão mais adequada da situação-problema como um todo. Finalmente, pediu que evitassem o ruído do tipo 1. Eu falo X e o outro entende Y. E também o do tipo 2. Eu acho que falei M, mas na realidade falei N. Vejamos de acordo com a figura 1 o que eles conseguiram. Jogadores querem sair do Palmeiras, Palmeiras pouco motivado, poucas jogadas com chance de gol, Corinthians bem preparado e motivado, atrito entre jogadores e dirigentes, jogo lento e má pontaria, atraso de pagamento no Palmeiras, Corinthians possui mais sócios, baixa renda nos jogos, Palmeiras com má preparação física. Bem, em seguida, eles tentaram ordenar os problemas identificados, colocando as causas mais determinantes à esquerda. Vamos observar o resultado na figura 2. Assim ficou: atraso de pagamento no Palmeiras, baixa renda nos jogos, Palmeiras com má preparação física, Palmeiras pouco motivado, Corinthians bem preparado e motivado, Corinthians possui mais sócios, jogo lento e má pontaria, poucas jogadas com chances de gol, atrito entre jogadores e dirigentes, jogadores querem sair do Palmeiras. Depois, eles organizaram os problemas classificando as causas segundo a capacidade que tinham de agir sobre elas, ou seja, a governabilidade, para tentar entender quais eram as relações de causalidade que existiam entre si. E chegaram ao que, na terminologia da metodologia de diagnóstico de situações, conhecemos por fluxograma explicativo da situação-problema, ou o que de forma mais genérica conhecemos por um mapa cognitivo de como os jogadores do Palmeiras explicam a sua derrota ou ainda, utilizando o jargão da análise de sistemas, um modelo de sistema complexo, a derrota. Vejamos o mapa cognitivo da situação exposta na próxima figura. Bem, aqui nós temos então o mapa cognitivo da situação da derrota do Palmeiras frente ao Corinthians. Então, a baixa renda nos jogos levou aí ao atraso de pagamento no Palmeiras, que levou o Palmeiras a ser um time pouco motivado, que gerou poucas jogadas com chance a gol, que culminou com o Palmeiras perdeu por 3-0. Ainda, o Palmeiras pouco motivado e o atraso no pagamento no Palmeiras resultou aí no Palmeiras com uma má preparação física, que por sinal fez com que o jogo ficasse mais lento e uma má pontaria dos atletas. E ainda, na parte inferior, o fato do Corinthians possuir mais sócios e uma maior torcida, gerou um Corinthians bem preparado e motivado, né, que gerou poucas jogadas com chance de gol do Palmeiras, que também culminou aí na perda do Palmeiras para o Corinthians por 3-0. O foco da ação estratégica é tornar possível, no futuro, o que hoje parece impossível ou improvável, e manter atenção sobre o que é mais importante fazer para atingir os objetivos traçados. Nossa concepção de planejamento implica, portanto, enfrentar problemas planejando para construir viabilidade. Pressupostos para uma ação estratégica em ambiente governamental. Para uma mesma situação-problema, podemos construir diferentes explicações ou diagnósticos válidos. Cada ator social tem a sua visão da realidade,
dos resultados que deve e pode alcançar e da ação que deve empreender. No entanto, é preciso avançar na percepção sobre o conceito de diagnóstico, incorporando a ideia mais apurada de análise de situações e compreender que é necessário saber interagir com outros atores para ganhar sua colaboração ou vencer suas resistências. Partimos da hipótese realista e minimalista de que o ator que planeja está inserido no objeto planejado e não tem controle sobre o contexto socioeconômico e político no qual vai agir. O planejamento estratégico governamental, ele supõe que o ator que planeja atua em um ambiente marcado por incerteza, em que surpresas podem ocorrer a todo momento e que a possibilidade do insucesso está sempre presente e deve ser incorporada no cálculo político. O conceito de ator social. Segundo Matos, ator social é uma pessoa, grupo ou organização que participa de algum jogo social, que possui um projeto político, controla algum recurso relevante, tem, acumula ou desacomoda forças no seu decorrer e possui, portanto, capacidade de produzir fatos capazes de viabilizar seu projeto. Todo ator social, com projeto e capacidade de produzir fatos no jogo, é capaz de fazer pressão para alcançar seus objetivos, podendo acumular força, gerando e mudando estratégias para converter-se num certo criativo ou num centro criativo de acumulação de poder. O diagnóstico inicial de problemas que conformam uma situação-problema a ser enfrentado aí por um ator, ele pode ser visto como o resultado do jogo realizado por um conjunto de atores num momento anterior. As características do jogo social. É possível caracterizar o agir social como um jogo que pode ser de natureza cooperativa ou conflitiva. Num jogo social, diferentes jogadores têm perspectivas que podem ser comuns ou divergentes e controlam recursos que estão distribuídos entre os jogadores segundo suas histórias de acumulação de forças em jogos anteriores. Um conjunto de jogos sociais conforma um contexto que pode ser entendido como um sistema social. Mas, diferentemente de jogos esportivos, por exemplo, no jogo social ou no jogo político, que tipicamente ocorre nas atividades de planejamento estratégico governamental, as regras do jogo podem alterar-se em função de jogadas e de acumulações dos jogadores. Os momentos da gestão estratégica. A gestão estratégica, ela pode ser entendida como uma composição de 4 momentos principais. E segundo Matos, momento é uma instância repetitiva, pela qual passa um processo encadeado e contínuo, que não tem princípio nem fim. O conceito não tem uma característica meramente cronológica e indica instância, ocasião, circunstância ou conjuntura pela qual passa um processo contínuo ou em cadeia sem começo nem fim bem definidos. Adotamos aqui a nomenclatura momento conforme proposta por Matos, como crítica à concepção de planejamento convencional, como composto por uma conjuntura de etapas ou de fases separadas e estanques. Os momentos indicados no diagrama e as atividades que implicam podem ser caracterizados em diagnóstico, explicar a realidade sobre a qual se quer atuar e mudar, foi, é e tende a ser. 2. Formulação,
que é expressar a situação futura desejada ou o plano, o que deve ser. 3. A estratégia, que é verificar a viabilidade do projeto formulado e conceber a forma de executá-lo. É possível? Como fazer? E 4. A operação, agir sobre a realidade, fazer, implementar, monitorar e avaliar. O conceito de governabilidade, ele pode ser entendido através de uma ferramenta simples e muito útil para a análise de viabilidade política e projetos e de ações de governo, que é o triângulo de governo. Esse modelo é formado por 3 variáveis interdependentes e cada uma dessas variáveis se encontra em um dos vértices do triângulo. Correndo o risco da simplicidade excessiva, podemos dizer que governar é controlar de forma adequada essas 3 variáveis. O triângulo de governo, que expressa o balanço entre elas, pode ser esquematicamente concebido como a área da figura. Bem, então esse triângulo da governabilidade ele é composto por 3 variáveis. Logo abaixo, no vértice esquerdo, nós temos o apoio político. No vértice direito, a capacidade de governo. E na parte superior, o projeto de governo. Então, para manter a governabilidade, é preciso um equilíbrio, um balanço favorável entre essas 3 variáveis. Um grupo político que pretende governar formula um projeto de governo, que pode ser entendido como o conjunto dos objetivos que ele possui e que expressam os desejos da parte da população que o elegeu, conferindo assim apoio político ao governo eleito. É intuitiva a ideia de que o apoio político em qualquer mandato de um governo eleito começa alto e tende a diminuir, assim como a de que um projeto de governo que não pretende mudar a situação previamente existente, um projeto meramente administrativo, não irá requerer uma alta governabilidade, pois não existirão muitos obstáculos à sua ação. Ao contrário, um projeto de governo transformador, que expressa uma grande ambição do ator social de mudar a situação previamente existente, exigirá alta governabilidade. Então, o grau de governabilidade que um ator social precisa para governar é inversamente proporcional ao projeto de governo, entendido este como a ambição de mudar a situação previamente existente. O sistema em que está inserido o projeto de governo não é passivo. As resistências e os apoios indicam uma relação de forças que expressam a maior ou a menor sustentação política do que o ator social que governa possui para implementar seu projeto político. Esse apoio político que a sociedade confere ao governante e ao seu plano de governo pode ser entendido também como a força que o ator possui para fazer acontecer. Está representado no vértice esquerdo do triângulo. É também intuitiva a ideia de que a governabilidade é diretamente proporcional ao apoio político com que conta o ator social. A equipe dirigente deve analisar para cada projeto ou proposta de governo qual é o efetivo apoio, rejeição, desinteresse dos atores políticos. No caso de um governo municipal, eles serão o prefeito, secretariado, movimentos sociais e sindicais, apoio partidário, opinião pública, legislativo, meios de comunicação, formadores de opinião e tantos outros atores. O controle dos aspectos que integram o sistema depende da capacidade que o dirigente possui para implementar seu projeto, construindo resultados, mudando a realidade e ampliando assim a sua governabilidade. Mas a análise ela deve informar também para cada projeto ou proposta de governo qual é a capacidade de governar da equipe dirigente.
sua experiência de gestão, seus métodos de trabalho, sua organização interna, suas habilidades pessoais, seu controle de meios para empreender o projeto e seu controle de recursos, tempo, conhecimento, financeiros, pessoal capacitado, capacidade para formar opinião, para gerenciar ou para coordenar processos de trabalho, para gerar legislação ou regulamentações, comunicação, mobilização de apoio. A capacidade de governo ou a governança é recurso cognitivo, saber governar, com o qual conta a equipe de governo e deriva desse conjunto de fatores. A governabilidade, ela depende a cada momento e, para um dado projeto, das situações específicas proporcionadas pela ação sob análise. Dois fatores importantes que afetam a governabilidade são o tempo, entendido como o recurso mais escasso do governante, tá? E a oportunidade política para empreender uma dada ação de governo. Vejamos neste gráfico exemplo de duas situações sobre o conceito de governabilidade. Bem, a curva da capacidade de governo se inicia baixa. A capacidade de governo está ali no canto esquerdo inferior. Então, a curva da capacidade de governo ela se inicia baixa e negativa, indicando que a equipe do governo eleito, em geral, não sabe governar. E só o faz, de fato, quando ela atravessa o eixo horizontal. Já a curva do apoio político, que se inicia positiva, já a curva do apoio político, que se inicia positiva e alta, indicando que a equipe do governo eleito conta sempre, no início, com muita aprovação da população. No primeiro caso, se a equipe dirigente não possui suficiente capacidade de governo, ela demorará para começar a governar de fato. E por isso, o apoio político, que em geral tende a diminuir, se verá reduzido pela incapacidade da equipe de satisfazer ao interesse da população. Nessa situação, o governo terminará de fato antes do encerramento previsto. Ou então, para manter a governabilidade, a equipe terá de reduzir o seu projeto de governo, isto é, a ambição de mudar a situação previamente existente. Ele terá de ser sacrificado de modo a obter apoio político das forças conservadoras. No segundo caso, a equipe dirigente ela consegue adquirir capacidade de governo mais rapidamente e, em consequência, o período efetivo de governo começa mais cedo e seu projeto poderá ser mantido até o fim. Isso significa o quê? Que o governante não irá ser obrigado a diminuir sua expectativa de mudar a realidade. Essa equipe, por começar a governar com uma capacidade de governo maior, pode fazer com que o apoio político aumente em vez de reduzir, contribuindo assim para que seja promotora do perfil de sua sucessora, a qual terá a mesma linha política de projeto bem-sucedido e que tenha o apoio da população. A equipe, por saber governar, faz com que o resultado que alcança promova uma ampliação do mandato previsto. Todavia, para que isso ocorra, é necessária a capacidade de governo. Quem não der a devida atenção à capacidade de governo, que é um dos recursos mais importantes para se governar, não conseguirá governar. Poderá até pensar que está governando, ou mesmo governar durante certo tempo. Porém, a partir de um dado momento, não irá mais fazê-lo. Depois de assumir o mandato, o apoio político ele não será um mero reflexo da plataforma política ou da simpatia da população pelas ideias da equipe que governa.
Depois que o governo está em execução, a simpatia não é tão importante como era no momento da eleição. A partir desse momento, o apoio político ele se torna proporcional à capacidade de governo. A situação problema como objetivo do planejamento estratégico governamental. Qualquer situação, ela pode ser entendida pelo ator como ela, de novo, por favor. Qualquer situação pode ser entendida pelo ator com ela envolvido como o resultado, o placar de um jogo, e que essa situação pode ser por ele encarada como um problema a resolver. Ou seja, o êxito em um jogo será a solução de um problema ou a mudança do placar. Podemos entender a realidade social como um grande jogo, integrado por muitos jogos parciais e que possuem suas próprias regras, em que atores se veem envolvidos ou procuram se envolver. Em todos os jogos, há alguns jogadores e alguns espectadores. Nenhum ator social participa de todos os jogos. O governante, o ator que planeja ou o encarregado da gestão de uma situação podem ser vistos como jogadores que, com suas ações, produzem acumulações, procurando alterar o resultado do jogo. É com base nessas acumulações que eles podem ampliar ou reduzir sua capacidade de produzir novas jogadas e alterar a situação inicial. Este é o mecanismo básico através do qual se acumula ou se desacumula poder e se produz ou não mudanças significativas sobre uma dada situação, problema. Observar, então, a situação de governo que gera acúmulos de poder e resultados socialmente valorizados é uma atividade chave do planejamento estratégico governamental. O elemento central do momento de diagnóstico é a produção de um quadro que identifique e relacione entre si os problemas mais relevantes associados a uma dada situação em um determinado momento. No jogo social, são produzidos 3 tipos de problemas, adotando como referencial o tempo, o significado e a natureza do seu resultado para um determinado ator. O problema ele pode ser uma ameaça, isto é, um perigo potencial, tá, de perder algo conquistado ou agravar uma situação. O problema ainda pode ser uma oportunidade, ou seja, a possibilidade de que o jogo social abra e sobre a qual o ator pode agir para aproveitá-la com eficácia ou desperdiçá-la, tá? E ainda pode ser um obstáculo, isto é, uma deficiência passível de ser atacada através da adequada observação e qualificação do jogo em curso. Bem, podemos também classificar os problemas quanto ao tempo, tá? Fazendo referência se estes são atuais ou potenciais, a governabilidade, no que se refere ao controle podendo ser total, baixo e fora de controle, a abrangência, fazendo menção se este é no âmbito nacional, local, específico, estadual ou municipal, e a estruturação, já que os problemas podem ser estruturados ou quase estruturados. O enfrentamento de problemas já criados ou presentes é um ato reativo. O enfrentamento das ameaças e das oportunidades é um ato propositivo. A ação de caráter propositivo é um objetivo a ser perseguido permanentemente pelo ator que busca melhores resultados e mais possibilidades de êxito. Tais possibilidades, no entanto, não estão usualmente sob controle dos dirigentes públicos. Ao assumir a frente de uma organização ou instância de governo, a escala e a gravidade dos problemas já detectados exigem soluções imediatas, que costumam ser tão abrangentes que a ação do governante
tende a ser de caráter reativo. Simultaneamente, entretanto, é necessário vislumbrar as novas ameaças e oportunidades, procurando evitar o agravamento da situação, ação aí de caráter propositivo. Um problema, ele só existe quando uma situação adversa se torna foco de interesse de um ator social. Isso ocorre devido ao mal-estar claramente percebido que produz o resultado de algum jogo em que ele está envolvido, ou, em menor medida, a identificação de que o jogo contém oportunidades cujo resultado pode beneficiá-lo. A formulação correta de um problema é condição essencial para seu equacionamento. Um problema mal formulado pode levar a uma visão distorcida da situação e a tomada de decisões equivocadas que podem debilitar o ator. Um problema, ele pode ser uma situação ou um estado negativo, uma má utilização de recursos, uma ameaça ou uma intenção de não perder uma oportunidade. É necessário identificar e precisar problemas atuais ou realmente potenciais e evitar exercícios de futurologia e de imaginação dispersiva. Um problema não é a ausência de uma solução. É conveniente evitar a indicação de temas gerais como problemas. Exemplo, saúde, transporte, etc. É também conveniente evitar listar objetivos, como atingir 50% de imunização, concluir a estrada entre A e B. Partimos do princípio de que a ação de um governo ela pode ser pior, mas nunca superior à seleção de problemas efetuada pelo dirigente e sua equipe. Os critérios de seleção enunciados não devem ser aplicados problemas por problema, mas sim na avaliação do conjunto de problemas selecionados. Convém verificarmos a seleção do conjunto de problemas, respondendo às seguintes perguntas. Qual é o valor político dos problemas selecionados versus o valor dos problemas postergados? Há concentração ou dispersão de esforços para enfrentá-los? Qual é a proporção de problemas que exigem continuidade frente aos que exigem inovação? Qual é a proporção de problemas cujos resultados irão amadurecer dentro do período de gestão ou mandato? Qual é o balanço entre os recursos necessários para o enfrentamento dos problemas selecionados em relação aos recursos disponíveis? Alguns dos problemas selecionados podem dissolver-se num problema maior que o compreende? Assim, um problema ele deve ser descrito por intermédio de fatos verificáveis, através dos quais ele se manifesta como tal em relação ao ator que o declara. Esses fatos devem ter sua existência amplamente aceita para que possam ser validados. A descrição de um problema é relativa ao ator que o declara. O resultado de um jogo ele pode ser um problema para um ator, uma ameaça para um segundo, um êxito para um terceiro e uma oportunidade para um quarto. A descrição de um problema deve precisar seu significado e torná-lo verificável mediante os fatos que o evidenciam. O conceito de diagnóstico aqui adotado está referido à forma como os atores participantes de um jogo social observam e, portanto, explicam a realidade em que estão inseridos. Toda explicação pressupõe reflexão. É ela que permite ao ator perceber possibilidades para transformar ou para manter uma dada situação. Para explicar um problema, é necessário fazer uma distinção entre as causas, o problema se deve a, descrição, o problema se verifica através de, e
consequências. O problema produz um impacto em. Assim, nós podemos afirmar que explicar uma situação ou um problema consiste em construirmos um modelo explicativo de sua geração e de suas tendências. Logo, é necessário precisar as causas, diferenciando-as e indicando se são fluxos, ou seja, jogadas, acumulações, capacidades ou incapacidades, ou se são regras. Uma mesma realidade, ela pode dar margem a diversas explicações. A carga de subjetividade que anima o diagnóstico de situações implica em distintas respostas para uma mesma pergunta. Perguntas sobre uma mesma situação. As perguntas relevantes são distintas para os distintos jogadores. E seleção do foco de atenção sobre a realidade. Logo, para explicarmos uma realidade, precisamos distinguir suas explicações. Para explicar uma situação que me afeta, preciso compreender a explicação do outro, incluindo o que ele pensa sobre minha explicação. Quanto maior for a nossa capacidade de entender a explicação do outro, maior será a probabilidade de êxito de nossas jogadas, além de ser mais potente a nossa ação. O fluxograma explicativo da situação. A visualização gráfica do resultado da aplicação da metodologia de diagnóstico de situações é a mesma proposta por Matos, para aí o seu fluxograma explicativo situacional. O fluxograma é um mapa cognitivo que busca sintetizar a discussão realizada por uma equipe sobre uma determinada situação-problema. A sua estruturação é baseada no estabelecimento de relações de causa e de efeito entre as variáveis que a conformam. Considere, por exemplo, um fluxograma situacional como o apresentado no início desta unidade, referente aí à derrota do Palmeiras. Este modelo específico permitiu-nos uma rápida interação entre a equipe que realiza o trabalho de análise de problemas e o formador de decisões que a solicitou. Ele mostra, num golpe de vista, as características da situação-problema. O planejamento estratégico governamental exige o compromisso de atuar sobre problemas e situações como algo preciso e operacional. De outra maneira, a reflexão como suporte à tomada de decisões não leva à ação efetiva nem se revela prática. Um fluxograma bem elaborado deve, pelo menos, atender às seguintes perguntas. Primeiro, como e onde atuar para mudar a descrição de um problema? E segundo, a mudança provocada será suficiente para alcançar os objetivos perseguidos? Os nós explicativos de um fluxograma, encadeamento de causas ou cadeias causais da situação-problema, sobre os quais podemos atuar com eficácia prática, nós os chamamos de nós críticos. Para melhor precisar um nó crítico, nós devemos descrevê-lo de forma a torná-lo monitorável e restringir a ambiguidade possível nas interpretações a ele referidas. Um último conceito importante da metodologia de diagnóstico de situações é a árvore de problemas. Esta é formada pelo conjunto de nós críticos e o resultado do problema indica onde o ator deve concentrar a sua atenção. Os nós críticos escolhidos, eles indicam os centros onde se deve dar atenção de gestão sobre a situação. A definição dessas ações é realizada através da aplicação da metodologia de planejamento de situações. No fluxograma, cada caixinha é uma variável do modelo que representa um aspecto importante da realidade ou sistema observado, ou seja, situação-problema. Cada setinha indica uma relação de causalidade que se considera existir na realidade.
ela representa uma teoria que se formula sobre a realidade. Bom, turma, chegamos aqui ao final de nossa terceira aula. Não deixem para fazer a atividade aplicada da disciplina na última hora. A proposta já se encontra no ambiente virtual de vocês. Mais uma vez, obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até a nossa quarta e última aula da disciplina Planejamento Estratégico Governamental.